Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Podem se assentar. Que bom, eu sempre digo, que bom estarmos na casa do Senhor. Que bom nós podermos estar participando de um culto tão especial como este, onde nós estamos sentindo a presença do Senhor, onde nós estamos sentindo a alegria do céu, onde o Senhor já falou conosco de uma maneira muito especial, alegrando os nossos corações. Eu quero, dentro de alguns minutos, compartilhar com os irmãos algo que veio ao meu coração. Abre a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. O versículo 11 e o 12 diz assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre promessa. Nós sabemos que o que nos move a estar aqui, o que nos move a prosseguirmos sem desistir na nossa jornada, no nosso dia a dia, nesse propósito que nós colocamos em aceitar o chamado do Senhor para servirmos a Ele, o que nos move não é outra coisa senão as promessas do Senhor. Tudo gira em torno das promessas. Nós sabemos que promessa é algo que nós estamos frequentemente vivenciando essas políticos que prometem, homens que prometem, autoridades que prometem, e muitas vezes nós nos decepcionamos. Porém, a promessa que eu estou falando não é a promessa de homem, não é a promessa de autoridades, mas a promessa que não falha, porque é a promessa que sai da boca de Deus. E nós estamos aqui nesta noite, envoltos nessas promessas. Deus, Ele faz a sua promessa para que vivamos uma vida de relacionamento com Ele. Deus, Ele nunca quis ficar distante do homem, a sua obra-prima na criação. Deus, nós vemos o Senhor sempre visitando o homem e procurando ter esse relacionamento com o homem. Assim sendo, as promessas do Senhor, elas são com esse objetivo, de que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Quando recebemos uma promessa, automaticamente, isto cria um vínculo, não é? Entre aquele que recebe a promessa e aquele que promete. Se uma pessoa prometer que vai lhe, por exemplo, lhe dar um presente, um carro novo no final do ano, você pode ter certeza que durante o ano, enquanto essa promessa não se cumprir, haverá um relacionamento de expectativa, um relacionamento de aproximação. E quando a promessa se cumpre neste sentido, é muito bom, mas nem sempre. Agora, quando o Senhor faz promessas a nós, é porque Ele quer que nós estejamos sempre nos relacionando com Ele. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela contém promessas,
E às vezes alguém fica dizendo, não, eu não tenho promessa, ou às vezes fica buscando uma promessa através de uma mensagem profética, através de um vaso, e isto pode acontecer, o Senhor faz isto, porém às vezes nós nos esquecemos que as melhores promessas, as promessas que não falham, as promessas verdadeiras, as promessas que se cumprem e ainda não se cumprir, estão na palavra de Deus. Aqui o Senhor diz, eu velo para cumprir a minha palavra. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para mais uma vez reafirmar esse compromisso conosco. O Senhor, Ele cumpre a sua promessa para as nossas vidas. Tudo pode falhar, tudo pode dar errado, mas o que o Senhor prometeu, com certeza o Senhor fará. Pastor Valdir leu aqui o Salmo 46. O Salmo 46, ele é um salmo repleto de promessas. E começa dizendo que Deus é uma promessa. Porque como ele disse aqui, Deus é socorro, bem presente na hora da angústia. Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Ainda diz no Salmo 46 que Deus está, é outra promessa. Você já sentiu o Senhor aqui nesta noite? Ele está no nosso meio. O Senhor não nos trouxe aqui simplesmente para mais um culto. O Senhor nos trouxe aqui para nos visitar, para nos renovar, para nos encher e para dizer, filho, filha, eu estou contigo. Aleluia. E o Salmo 46 ainda diz que Deus faz aquilo que ninguém pode fazer, o nosso Deus pode. Aleluia. Mas as promessas de Deus, existem promessas condicionais e existem promessas incondicionais. Quando eu falo da volta de Jesus, eu estou falando de uma promessa incondicional. Se você crer, se o mundo crer, se as pessoas crer, Jesus voltará. Mas se não crer, ele voltará a si mesmo, porque é uma promessa incondicional. Passará o céu, passará a terra, mas o Senhor disse que voltaria para buscar a sua igreja, e é nesta promessa que nós estamos firmados. Aleluia. Mas existem promessas condicionais. Segundo Crônicas, capítulo 7, 14. E se o meu povo, olha aí, já começa com um se. O se é uma condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e se buscarem a minha face, eu os abençoarei. É uma promessa condicional. Mas nesta noite eu quero te dizer, o Senhor que te trouxe aqui, Ele é poderoso para cumprir todas as promessas que estão na sua palavra. É por isso que nós não podemos desistir. Ficamos naquele versículo de 2 de Coríntios que diz, sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E em Apocalipse, João escreve, palavras de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que promessa maravilhosa. Nós podemos ver também, irmãos, Isaías no capítulo 55, ele faz um convite para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. Ali, no capítulo 45 de Isaías, nós vamos encontrar o profeta Isaías escrevendo o seguinte, ó vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. No versículo 11, fica claro que quando Deus fala, está falado. Quando Deus fala, está confirmado, porque aqui diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca,
ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus, aleluia. Passos para recebermos as promessas divinas. Primeiro, buscar ao Senhor. Eu disse sobre relacionamento, irmãos, e uma das maneiras, ou as maneiras que mais práticas de nós buscarmos o Senhor, é através da oração. Quando você ora, você está falando com alguém que você conhece. Quando você ora, você está falando com alguém que você sabe que tem poder para estar socorrendo você na hora da angústia. Quando você ora, você sabe que você está batendo em uma porta que vai se abrir. No momento certo, na hora certa, na medida certa, Deus vai estender a mão e Deus vai nos abençoar conforme a nossa necessidade e conforme a vontade do Senhor. Aleluia. Quando nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco. Isto é relacionamento. Isto é reafirmação das promessas do Senhor. Deus é infalível. Atributos incomunicáveis de Deus. Deus é infalível. Isso quer dizer, a sua palavra, ela não falha. A sua promessa não falha. Deus zela pela tua palavra. Promessas de Deus para Israel. Gênesis, no capítulo 12, versículos 2 e 3. O Senhor chama Abraão e o Senhor diz a ele, primeiro, no versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu e você estamos aqui nesta noite, porque Abraão creu na promessa do Senhor. Abraão, ele não olhou para as dificuldades, para as circunstâncias, para os momentos que veio para lhes desanimar. Ele tinha a convicção no seu coração: aquele que me prometeu é fiel. Aquele que me prometeu fará cumprir-se as suas promessas na minha vida. E hoje nós estamos aqui, porque em Abraão são benditas todas as nações da terra. Aleluia. Promessas de Deus para a igreja. Isto é maravilhoso. Promessa de Deus para a igreja. O Senhor diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Olha que promessa tremenda, irmãos. Dias difíceis, dias de aflição. Eu fico imaginando os nossos irmãos que estão nesses lugares de conflito, nesses lugares de guerra, a situação que eles estão passando, mas eles estão convictos e dizendo: o Senhor está conosco. O Salmo 46 que foi lido aqui, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. E o Senhor quem disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Promessa de vida eterna. O Senhor prometeu-nos que aqui nós estamos de passagem, que aqui são poucos dias que nós vamos viver aqui, mas que Ele virá, que Ele voltará e que nos levará para vivermos ao lado do Senhor uma vida eterna de paz, uma vida de alegria, uma vida de regozijo, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, porque ali a glória do Senhor estará sobre nós para sempre. E assim como os anjos adoram o Senhor, nós estaremos ali adorando ao Senhor constantemente.
Aleluia. Condições para viver as promessas de Deus. A primeira coisa, é preciso crer. Aí eu volto lá em Abraão. Abraão, ele creu em Deus. Creu a tal ponto de ser provado. Eu creio que no ponto mais forte que alguém pode ser provado. Primeiro, ele creu para receber do Senhor o filho da promessa. Ele creu que se cumpriria na vida dele, ainda que teve um momento de deslize, ainda que ele teve um momento de dúvida, juntamente com sua esposa, né? E esta dúvida de Abraão, ela causou um grande prejuízo e continua causando até hoje, não é? Mas o Senhor disse: não é assim, Abraão, é conforme a minha palavra, é conforme a minha promessa, é conforme eu te prometi, a sua descendência, o seu descendente sairá de ti. Parece que está difícil, você já está de idade, Sara já está de idade, o corpo já está amortecido, porém eu prometi, é como se o Senhor estivesse falando nas entrelinhas a Abraão, quando o Senhor visitava Abraão e renovava com ele a aliança de que dele sairia uma grande nação. E Abraão creu, e o Senhor deu-lhe um filho. Mas o Senhor prova mais uma vez Abraão, pedindo a vida daquele filho em sacrifício. E Abraão dá aí uma prova de que ele cria no Deus que ele servia. Ele cria no Deus que o havia chamado, e ele vai para oferecer em holocausto o seu único filho, o filho da promessa. Abraão poderia ter questionado: Senhor, mas eu esperei tanto tempo para o Senhor me dar este filho. Existe uma promessa grande e maravilhosa sobre a vida desse moço, e agora o Senhor pede ele de volta. Mas ele creu, e ele disse aos moços: vocês fiquem aqui, eu e o menino, eu e o moço, iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos para vós. Porque ele cria que Deus era poderoso para até depois de morto o seu filho Isaque, ele o ressuscitar e ele retornar com ele, porque a promessa do Senhor estava sobre a vida de Isaque, e Abraão cria. Então a primeira coisa para recebermos a promessa de Deus, temos que crer. Temos que crer que o céu é real, irmãos. Temos que crer que o céu nos aguarda. Temos que crer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, e que veio a este mundo, morreu em uma cruz e comprou para si todos nós que aqui estamos, gentes de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas e de todas as nações. E nós fazemos parte desse grupo. Aleluia. É preciso ser fiel e constante. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não basta correr muito e não chegar ao final. Não basta começar bem e terminar mal. Não, precisamos de saber que as promessas do Senhor, elas são algumas condicionais, e uma delas é esta: a de sermos fiel até o fim, receberemos a coroa da vida. Não podemos desanimar. Não adianta corrermos muito e pararmos no caminho. Quem sabe eu estou falando aqui para alguém que em algum momento, ou quem sabe até hoje, você sentiu-se fraco, sentiu-se um pouco desanimado, às vezes sem força, mas o Senhor está dizendo: é tempo de renovar as suas forças, é tempo de tomar um novo ânimo, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar a crer que a promessa vai se cumprir na sua vida, que o Senhor não te deixou, o Senhor está contigo. Quem sabe você tem perguntado: será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor está se agradando de mim? Eu tenho certeza que se você está aqui, é porque os planos de Deus, a promessa de Deus, a aliança de Deus ainda continua perfeita com a sua vida.
Aleluia. E é preciso obedecer. Estamos vivendo, meus irmãos, uma geração em que há tantas influências nocivas, em que há tantas mensagens, há tantos ensinamentos, tantos pregadores na internet, querendo abalar a nossa fé, mas que o Senhor nos guarde, irmãos, que nada venha nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nem o perigo, que nada nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que nós possamos continuar obedecendo a sua palavra, tendo prazer, obedecer não porque é um costume da igreja, não porque é uma doutrina da igreja, não obedecer porque eu amo o meu Jesus, obedecer porque o céu é para os santos, obedecer porque o céu é para os obedientes, obedecer porque o céu é para os que amam a palavra do Senhor. Que possamos amar mais a palavra de Deus, irmãos, que possamos, eu vejo que a nossa geração, estamos orando pouco, precisamos orar mais. Aqui é casa de oração, aqui é o lugar que o Senhor designou, que o Senhor separou, que o Senhor preparou, para nós orarmos, chegarmos, dobrarmos o nosso joelho, e não termos pressa de nos levantar, não, termos prazer em falar com o Senhor, falar com calma, falar com alegria e dizer: Senhor, eu estou aqui na tua casa, o Senhor me conhece, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece as minhas fraquezas, o Senhor conhece os meus questionamentos, mas eu estou aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, fala comigo, Senhor. Aleluia. Obedecer a palavra de Deus, obedecer o chamado do Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos conceda graça, que nós possamos ser como Abraão. Abraão, ele deixa tudo e sai para um lugar que ele não conhecia, para uma terra distante, mas ele tinha certeza: o Senhor Jeová, o Deus que me falou, Ele está comigo, estará comigo. Que você tenha essa convicção, aonde você estiver, o que você for fazer, você possa, com uma confiança grande, você dizer: o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos está comigo, e eu sei que a vitória é minha, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para continuarmos, irmãos, firmes das promessas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Eu quero orar com você. Você que, quem sabe, esta palavra falou diretamente ao seu coração. Quem sabe você que achou ou estava pensando que as promessas estavam se apagando na sua vida. Quem sabe você achou que as promessas de Deus não eram para você. Curve a sua cabeça agora. Fala com o Senhor. Aleluia. Senhor, que a tua mão, Senhor, a tua boa mão possa tocar agora cada vida, Senhor. Meu Deus, que a tua mão possa tocar agora, Senhor, esta alma, Senhor, aflita, como já foi dito aqui nesta noite, alma, Senhor, que talvez está passando por uma tristeza, alma que está passando por uma angústia, Senhor, alma que está passando por um desespero. Senhor, toca poderosamente agora, Senhor, faz o teu servo, a tua serva sentir que as suas promessas não falham, que elas ainda estão vivas para se cumprirem na vida deles, Senhor. Meu Deus, alegra este coração abatido agora, Senhor, alegra, Senhor, renova, Senhor, a tua aliança com esta vida, Senhor. Senhor, o
céu é real, Senhor. O Senhor prometeu que virá nos buscar para nos levar para lá, Senhor. Lugar de descanso, onde as aflições não existirão mais. Senhor, eu te peço agora, toca em cada vida, Senhor. Levanta, Senhor, aquele que está, quem sabe, prostrado, Senhor, e achando que não tem mais solução. Quem sabe alguém que está nos acompanhando do seu lar. Visita o teu filho, a tua filha agora, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu te peço, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, renova, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção. Renova, Senhor, o teu povo, a tua igreja. É o nosso pedido, papai, é o meu pedido, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.